mais um vídeo. Dessa vez a gente vai aprender a fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer um penteado. A gente já tem aqui a nossa modelo, né? Ela tá careca por enquanto, mas a gente vai desenhar um cabelo muito estiloso nela. Que é um cabelo, um estilo chamado, né, de penteado afro, de trança embutida com coque. Claro que existem vários, né, tipos de penteado afro. Não estou aqui dizendo que esse é o vídeo que ensina o único jeito de fazer um penteado estilo afro. Não, de maneira nenhuma, né? Eu estudei algumas referências, dei uma olhada em algumas fotografias para poder fazer esse visual aqui, que é baseado, né, então, em algumas referências que eu vi, né, e que tem, assim, várias outras versões, várias outras adaptações, né? Além de ser, claro, uma das muitas formas de fazer um penteado afro, mesmo sem trança embutida, com trança solta, com Rastafari, com Black Power, enfim. O que não faltam são opções, né? Então eu trouxe aqui um jeito, né, de desenhar um estilo de penteado, tá bom? Primeiro a gente precisa compreender os conceitos básicos. Quais são eles, né? A trança é o primeiro conceito básico. Então, eu vou fazer aqui do lado uma pequena guia para a gente ter como referência. Eu vou traçar duas linhas paralelas com uma régua. Não precisa preocupar muito com medida, né? E no meio dessas duas linhas, vou traçar mais uma. Basicamente, essa é toda a referência que a gente precisa. A partir daqui, vou traçar algumas diagonais aqui para cima, tentando manter mais ou menos a mesma distância entre elas, e do outro lado, na inclinação oposta, as mesmas diagonais. Então, com isso a gente tem uma estrutura vertical, né? Como se fossem aí telhadinhos. A partir dessa estrutura, o que a gente vai fazer é desenhar uma espécie de coração virado de cabeça para baixo. Só que a gente vai tentar dar um espaço entre um coração e outro. Então, uma curva para cá. Fecha aqui. Outra curva e fecha ali. E a gente vai repetir esse desenho ao longo de toda a trança. Até aí, tranquilo, né? Bem fácil. Só que para esse estilo específico, ao invés das tranças serem retinhas assim na vertical, na cabeça da pessoa, elas fazem uma curva. Então a gente vai aplicar esse mesmo conceito a uma estrutura um pouco mais complexa. Vamos fazer um S. E aí, tentando manter mais ou menos a mesma distância, a gente faz um outro S parecido. E dentro, aqui no meio, né, aquela linha de referência. Agora, da mesma forma, a gente vai fazer as diagonais. Procurando seguir a inclinação que a própria curva dá pra gente. De um lado e do outro. Então, agora que a gente já tem aqui a estrutura, a gente vai fazer os nossos corações aí dentro dessa estrutura. Aí você nota, ó, como a trança vai seguir esse formato, né? Então, aqui no rosto que a gente tem, ó, da nossa modelo, quem prestou atenção aí no início do vídeo viu que eu usei praticamente as mesmas guias, né, que a gente usou no vídeo de como desenhar rosto de perfil. Para quem não se lembra, eu vou colocar o link aí na descrição. É o nosso vídeo tutorial sobre como desenhar um rosto de perfil. Qual é a diferença? No tutorial, a gente estava com o rosto bem de frente para o observador, e aqui, para a gente poder mostrar bem o penteado, eu optei por deixar a cabeça dela um pouquinho curvada para baixo.
Então, basicamente, o que você tem que fazer é seguir o mesmo tutorial de antes, só que mover alguns dos elementos um pouco mais para baixo numa curva, né? Ao invés de uma linha reta, uma curva. Se tiver dificuldade, eu posso fazer um outro tutorial depois. Mas, na verdade, esse vídeo ele não é tanto sobre desenhar rostos, né? Ele é mais uma sugestão de um desenho de estilo de cabelo. Então, a gente vai focar no cabelo dessa vez, e aí você pode tentar fazer esse mesmo penteado num personagem da sua própria autoria, ou adaptar esse estilo de trança, né, para um outro penteado, e inventar um penteado totalmente novo, né? Então, aqui, para a gente seguir na nossa personagem, a gente vai só fazer de novo aquela marcação do meio aqui, só no cabelo mesmo, para a gente ter a referência da nossa primeira curva. E aí, começando aqui, bem aonde o couro cabeludo é dividido por essa linha vertical, a gente vai fazer uma curva para a direita, começa a voltar, e aí depois a gente vai para outra direção, encontrando com o topo da cabeça. Fazendo aí uma letra S. Né? Lembrem-se aqui do formato da trança, né? Então eu preciso agora deixar um certo espaço, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um S bem parecido, só que tentando seguir mais ou menos a forma da cabeça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui no começo, na base do couro cabeludo, a linha vai ser um pouco mais próxima, né? Mas à medida que ela for se aproximando do ponto mais alto da cabeça, ela vai se afastando. Aqui é mais próximo, aqui é um pouco mais distante, mas é pouca coisa. Agora aqui, como ela já está fazendo a curva, né, da cabeça para o outro lado de novo, aproxima novamente. Nota aqui que eu prefiro, né, deixar uma pontinha, não é um S totalmente redondo, né? Ele tem uma leve definição aqui. A gente vai fazendo assim os S's, né? Até preencher todo o espaço. Agora no lado esquerdo nosso, direito da nossa modelo, né? Muito bem. Esses S's aqui que a gente fez, eles são as marcações do lado de fora da trança. Agora a gente vai fazer a marcação do meio, né? Começar por essa trança aqui. É uma boa dica tentar fazer essa marcação um pouquinho mais clara, né? Porque ela não vai aparecer em nada no desenho final, né? Ela vai simplesmente servir de guia para a gente poder fazer as nossas trancinhas. E aqui você já começa a notar, ó, como que o cabelo vai tomando forma, né? Ele já parece ter um estilo aqui. No caso da ilustração, às vezes menos é mais, né? A gente poderia fazer uma trança realista e desenhar aqui cada fio, né, de cabelo. E a gente teria um resultado possivelmente interessante, né? Mas no tamanho que a gente vai desenhar essa personagem, não é exatamente isso que nos interessa agora. A gente vai focar muito no efeito. Então a gente vai simplificar essa forma e concentrar bastante nesses corações. Então a gente vai fazer as diagonais, as setinhas aqui, sempre passando pela linha do meio. Se você quiser, não precisa encontrar, né, com as linhas de uma trança e da outra não. Pode ficar com uma alternância diferente. É até bom que dá uma dinâmica mais interessante, né? Dessa forma que eu estou fazendo aqui, acaba parecendo que são Vzinhos, né, em vez de diagonais. Porque fica mais fácil, né? Você pode, claro, na hora que estiver fazendo a trança, fazer esse movimento direto
em vez de fazer uma diagonal de cada lado de cada vez. O que for mais fácil para você, tá ótimo. Aqui a gente já tem a estrutura básica, então agora a gente só tem que desenhar os nossos coraçõezinhos. E aí o legal é você fazer os coraçõezinhos procurando deixar um leve espaço, né, entre um gomo, entre um coraçãozinho e outro. Pode ser bem curto mesmo esse espacinho, não precisa ser muito grande não. E aí você vê, ó, como o cabelo já vai tomando forma. Na primeira só, a gente não vai fazer a pontinha aqui. Essa aqui a gente vai de propósito deixar aberta, entre aspas, né? Vou fazer mais uma trança aqui. E aí depois, para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou dar uma acelerada para eu poder terminar as outras tranças. Acho que já deu para pegar aqui a lógica, né, por trás desse tipo de trançado aqui. Acho que não vai fazer falta. Se ficar alguma dúvida, a gente sempre pode fazer mais um vídeo depois. Então é isso. Acho que deu para entender. Eu vou dar uma acelerada aqui agora e volto depois com outras considerações no final. Muito bem, pessoal. Com isso a gente termina então essa primeira parte, né, que é a parte das tranças aqui no cabelo da nossa personagem. Agora a gente vai fazer a marcação para o coque, né? Esse coque ele é bem grande nesse estilo de cabelo aqui, nesse estilo de penteado. Vai ser quase da largura da própria cabeça aqui dela, né? Bem redondo mesmo. Ele está preso bem alto para trás, né, da cabeça dela, mas bem alto. Bem estiloso mesmo, né? Essa personagem aqui, ela é uma empresária, ela é dona de uma cafeteria, né? Na história em quadrinhos que eu desenhei. Então, o visual dela tinha que refletir, né, algumas características da personalidade dela. Por exemplo, a confiança, né, o estilo, a sofisticação, né? Ela que é uma personagem, além de inteligente, interessante, super sofisticada. Então o cabelo dela tinha que também ajudar a refletir isso, né, e ser bastante imponente, ajudar ela a passar essa confiança, né, no visual. Então depois que a gente marca aqui, né, a guia do coque, a gente simplesmente, vou até apagar aqui um pouco para ficar mais leve, né? A partir aqui dessa guia, a gente vai fazer alguns zigue-zagues em torno dela mesmo, sem muita precisão, que vão servir de guia de referência para a gente poder fazer depois. Essa parte que é bem cacheada, né? O cabelo bem enroladinho. Seguindo aqui essa estrutura. Na hora de sombrear essa parte do cabelo, é conveniente fazer algumas marcações, né? Vou marcar uma elipsezinha, um círculo achatado, aqui onde a luz vai bater mais, né? Onde é mais visível. Fazer o nosso querido zigue-zague aqui para poder marcar essa parte. E aí por fora, praticamente só colorir. Por dentro fica em branco mesmo. Mas você pode adicionar outros pontinhos de zigue-zague, como se fosse o cabelo ali dentro. As tranças propriamente ditas, né?
elas estão presas e o cabelo muito puxado. Então a gente vai simplesmente colorir de preto mesmo, deixando sempre a primeira aqui, por enquanto, em branco, né, em aberto. Depois de colorir todo o cabelo dela, na primeira que a gente deixou aqui em aberto, ao invés de colorir tudo, a gente vai assinalar aqui os cabelinhos, né? Porque aqui tá puxando diretamente, ó, da cabeça dela. Então, se a gente deixar os pontinhos do cabelo visível aqui, vai dar essa impressão, né? Que tá puxando aqui, a partir daqui, estão sendo puxadas as tranças. Muito bem. A gente pode reforçar, né, mais próximo da base aqui o nosso sombreado, fazendo camadinhas aí, né, de iluminação. E aí eu vou dar mais uma acelerada aqui, só para reforçar alguns detalhes. Muito bem, pessoal. Para quem quiser deixar o desenho só a lápis, a gente está praticamente com ele pronto. Mas para a gente não ficar com o trabalho incompleto, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para poder finalizar. E aí eu volto com alguns recados finais. Senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo sobre como desenhar penteado afro. Esse é um estilo muito legal, eu gosto muito, né?
acabei dando uma empolgada e finalizei aqui também as tranças. Fica uma versão macroscópica aí, né? Das tranças que a gente fez aqui na personagem. Legal, ó, como que o movimento fica bem acentuado, né? Importante deixar esses espaços aqui entre os gominhos, entre os corações, né? Visível, para enfatizar realmente o design, né? Desse estilo aqui de penteado. Para poder finalizar esse desenho, né? Diferentemente dos outros vídeos, nesse daqui eu usei uma lapiseira comum 05 e as mesmas já tradicionais canetas Nanquim descartável 01, Nanquim descartável 05. Essa é uma ferramenta até mais profissional, apesar de ser encontrada em lojas variadas, mas se tiver uma caneta de ponta macia, ela faz o serviço muito bem, né? Tem uma caneta que é muito famosa, que o pessoal encontra aí com frequência, que é essa daqui, ó, e ela tem a ponta muito parecida, ela faz o serviço muito bem, tá? Mas na realidade, se tiver até uma caneta esferográfica preta, dá para fazer uma arte final assim como essa. Para o cabelo aqui, no entanto, né, ou para os detalhes aqui das tranças, né, eu sugiro que use uma caneta de ponta mais grossa. Aqui no caso, eu usei, né, canetas com ponta de pincel, uma fina e uma um pouquinho mais grossa, que foi essa aqui que eu usei para as tranças maiores. Mas na realidade, uma caneta hidrocor faria o serviço do mesmo jeito, né? O importante é só, para economizar tempo e ter um alcance um pouquinho maior, ter a possibilidade de dar uma pincelada mais grossa. Essas canetas ajudam nesse processo, tá bom? Aqui no cabelo dela, né? A dica é realmente tentar deixar os movimentos mais aleatórios, aqui onde a gente tinha marcado que é a área de mais luz, fazer menos traços, né, para parecer que realmente tem um volume aí nessa parte do cabelo. E para fazer o sombreado dela, né, esse colorido aqui, aí eu usei um lápis de escrever normal, né, HB número 2, e a ponta eu deixei ela sem apontar muito, para ficar um pouco mais macia mesmo, né, e usei o lápis mais inclinado assim, né, para poder ficar mais suave. Aqui nas tranças, né, eu dei uma acentuada aqui nesse elemento aqui do design para ficar mais interessante, né, para dar mais aquela percepção. E vocês podem usar isso aqui como referência para treinar para as próximas tranças que vocês forem fazer. É importante lembrar, claro, né, que isso daqui não é o único jeito, de maneira nenhuma eu poderia dizer isso, né, que é o único jeito de desenhar trança embutida, ou que é o jeito correto, nada disso. Esse aqui é o meu jeito de fazer, né, um estilo de penteado específico. Então espero que vocês possam usar essa informação para poder aplicar aos desenhos de vocês, aos personagens de vocês, né? Como eu fiz esse aqui no caso, né? Vou até mostrar para vocês aqui a prova desse efeito em ação. É o design da personagem Tori, do mangá Alina. Estão vendo? Ó? Aqui ela numa posição, né, mais abaixada, que dá para ver bastante o design do cabelo, mas ela também em outras posições, o penteado continua sendo estiloso, funciona do mesmo jeito. Então é isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, né? Não poderia também encerrar esse vídeo sem mostrar os nossos livros e agradecer, claro, a quem apoia o nosso trabalho com quadrinhos através do Samurai Boy, né? Aqui a gente tem o Samurai Boy, o Ladrão de Javalis, ou o Samurai Boy, a Espada Celestial, né? E claro, nosso mangá Alina, que é justamente de onde saiu a personagem Tori, né? Tori, que é diminutivo de Vitória, que é essa personagem aqui, na qual a gente se inspirou para fazer o vídeo de hoje. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Obrigado por estarem acompanhando o canal. O apoio de vocês é fundamental. Obrigado a todo mundo que se inscreveu e que compartilhou. E obrigado a todo mundo que acompanha meu trabalho. É isso daí. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.